tarde a todos, bem-vindos à Galeria Santa Maria Maior para esta conversa. Eu quero agradecer aos nossos convidados, a quem costuma nos acompanhar não só nas conversas, nos lançamentos dos livros, nas inaugurações, também a presença do Sr. Presidente da Junta, da Doutora Maria João, também vogal do Executivo desta Junta, que está hoje presente aqui na nossa galeria. Vou começar por vos ler uma espécie de uma síntese do que poderia ser este início desta conversa. Há títulos que são enigmas, pequenos lampejos de nonsense ou de humor que nos fazem hesitar antes de entrar. Conversas de ir ao matreco. É um desses títulos, inesperado, quase absurdo e por isso mesmo perfeito para abrir o jogo, sob o mistério de fazer artista. Porque criar é também jogar com o tempo, com a linguagem, com o acaso, e porque há conversas que só acontecem verdadeiramente quando ninguém está a marcar pontos. Neste encontro propomos um olhar cúmplice e desarmado sobre o processo criativo, esse território invisível onde as ideias nascem, se perdem, se reencontram e ganham forma. Hoje temos presentes 4 criadores, cuja diversidade de expressões e percursos espelha a riqueza dos caminhos possíveis da criação. António Faria, que é o artista residente nesta galeria este mês, habita o desenho como quem percorre uma cidade deserta. Os seus traços evocam espaços de silêncio e melancolia, onde a natureza se dobra ao peso das emoções. A sua prática meticulosa e atmosférica fala-nos da persistência como forma de escavação poética. O maestro, António Vitorino de Almeida, atravessa as artes como quem atravessa uma pauta, com liberdade, humor e uma escuta afinada para o imprevisto. A sua música, os seus livros, os seus gestos públicos são fragmentos de um pensamento generoso e atento à complexidade do mundo. Afonso Cruz, eles estão... não estão por ordem. Está logo no primeiro processo criativo. Pronto, este faz parte do processo criativo, eles não estão por ordem. Afonso Cruz é um criador que recusa fronteiras. Entre a palavra, o traço, o som, constrói um universo onde tudo comunica. A literatura com a imagem, o ensaio com a ficção, o riso com o assombro. A sua obra é um atlas íntimo de mundos que só existe, porque alguém teve a coragem de os imaginar. Jorge Rivotti canta como quem narra o mundo. Entre a formação clássica e a canção de autor, constrói um percurso onde a palavra e a melodia se entrelaçam com subtileza. A sua música é espaço de reflexão e de intimidade, feita de encontros, atravessada por lugares e memórias. Na Galeria de Santa Maria Maior, abrindo espaço para uma troca viva, sem hierarquias nem formalismos, porque às vezes é mesmo nos matrecos, e podemos ver isso há pouco, que nascem as conversas mais sérias, ou pelo menos as mais livres. E é pegando um bocadinho no que nós tivemos ali, vocês tiveram, porque eu só fiz disparates naqueles matrecos. Olha que não. Mas a presença daquela mesa de matrecos é em sua homenagem, obviamente. Eu pergunto-lhe assim, mas que ao fim e ao cabo todos vocês estão ligados à música, que é a música como uma linguagem abstrata, ela tem um processo criativo mais intuitivo que as palavras. Teoricamente, acho que sim. Teoricamente, acho que eu, antes de falar, penso mais do que antes de por exemplo, improvisar. Pronto, quer dizer, eu penso que se me pusesse aqui improvisar palavras, não teriam sentido. Isto muito sinceramente, quer dizer, nunca experimentei. Tenho lá 2 cães em casa, podem ser o meu público, eu depois direi que assim funciona, mas não creio. Com os sons, acho que o som não vem tanto dentro de nós como a palavra. Sinceramente, acho que o som tem uma capacidade enorme de surpreender o próprio que o faz ou que o produz. Penso eu de que, como dizia o Pinto Costa, mas, portanto, acho que esse resultado
das palavras chega primeiro, ou melhor, chega, em certos aspectos, primeiro, mas depois leva mais tempo a analisar. O som chega, depois de o produzirmos, é que nós, olha, isto é giro, ou isto não presta para nada. Também acontece, bem? Mas é posteriormente que nós... E quando escreve, também vai ouvindo, vai sentindo a música presente? Não, aí sinceramente, onde há galos não cantam pitos. Quer dizer, eu quando estou a escrever, sinceramente não estou a pensar em música. Quando estou a pensar em música não estou a pensar em outras coisas. Sinceramente, não, são processos criativos que, no meu caso, não... A palavra aparece quando se escreve, por exemplo, para canto, coisas, canções, ópera, tudo isso. Isso aí, claro que a palavra até chega primeiro que o som. Convém. Mas ainda que há sons que despertam palavras, isto também era... Mas isso são outros assuntos. Mas depois, de facto, não consegui. O processo criativo. Afonso, tu que tocas um bocadinho, e esta palavra tocar, de facto, tocas muitas áreas. Tu escreves, tu ilustras, tu tocas verdadeiramente, tu compões. Como é que isto é? Sentes também essa separação destas áreas? Boa tarde. Sim, há separação. Há também matrimónios felizes, mais felizes do que na vida real até. Quando nós juntamos uma letra ou uma música, por exemplo, muitas vezes acontece esse tal matrimónio feliz. Às vezes também acontece nos livros, quando há um bom diálogo entre a ilustração e o texto, que nem sempre acontece também, porque muitas vezes é redundante. Depois, em todas as artes, há criadores mais racionais, que planeiam mais, estruturam mais, passam muito tempo a pensar antes de começar a fazer o que quer que seja, e há os outros que começam logo a fazer qualquer coisa e vão corrigindo essa qualquer coisa, que é um processo meio platónico que nós fazemos na nossa vida de uma maneira regular. Por exemplo, uma criança tem a ideia de um círculo, da circunferência perfeita. Ela, quando tenta desenhar, ela obviamente não consegue, tal como ninguém consegue, não existe a circunferência perfeita. Quer dizer, depende da aceitação da escala. Se eu aceitar determinada escala, enfim, está humanamente perfeito. Mas se eu ampliar, eu vou encontrar imperfeições, isso obviamente não existe. Mas a criança, quando percebe que não desenhou uma circunferência como tem na sua cabeça, ou seja, no mundo das ideias, a circunferência perfeita, platónica, ela tenta corrigir e vai fazendo riscos até chegar a uma circunferência que a satisfaça. E muitos criadores fazem isso, ou seja, tocam qualquer coisa e vão desenvolvendo aquilo até criar algo que os satisfaz. Mas também poderá ser ao contrário, ou seja, ter aqui uma abordagem extremamente racional em relação às artes, planear muito o romance. Há escritores que simplesmente escrevem, e há escritores que planeiam muito a história, estruturam muitas histórias, e também são métodos diferentes. Quem não planeia acaba por ter uma coisa desequilibrada, uma massa bruta que depois é preciso corrigir, essa correção constante. Quem estrutura muito não, é um pouco como um ceramista que está a fazer enquanto que o outro é mais como um escultor, depois tem um escultor de pedra, o outro trabalha ao contrário, tem um esqueleto que depois vai colocando barro até formar a figura que idealizou. Mas basicamente tudo pode acontecer nessa parte criativa, depende dos feitios dos criadores. Tu tocas aí no... E do momento também. Claro. E há também, por vezes queremos fazer uma coisa mais espontânea, outras vezes não queremos uma coisa tão espontânea, queremos algo mais estruturado. Eu, por exemplo, quando escrevo um romance, sinto necessidade de estruturar, mas se escrever um texto curto, não. E também não sou fanático pela estrutura, portanto, a estrutura também dá liberdade suficiente para improvisar ali no meio e dar lugar à intuição, ao instinto, ou o que for. Portanto, isso
se calhar pegando no que tu estás a dizer, estendo a pergunta mais ou menos para o resto dos oradores, que é, qual é o papel do erro ou do improviso neste ato criativo? Para mim é fundamental. Eu não faço nada estruturado, eu começo e aquilo vai ao sabor do que vai acontecendo. Há esta ligação, de facto, com a música, porque a maneira compulsiva de desenhar é ritmo, e às vezes fico ali a ver como é que determinado ritmo de linhas e de pontos se relaciona com o resto, e aquilo vai se desenvolvendo sem nenhuma ideia estruturada. Depois ela começa a acontecer. Às vezes corre bem, outras vezes corre mal. Quando corre mal é sempre melhor, porque obriga-me a começar de novo, sendo que começar de novo é começar em cima, aparecem outras coisas e depois vou, a partir daí, continuando a improvisar sobre essas coisas. E o processo repete-se consecutivamente assim, e às vezes acaba o trabalho com uma ideia mais, que é o caso que está ali atrás, uma ideia mais estruturada, com uma intenção, quer um muro, quer palavras, e outras vezes o trabalho está só a fluir e acaba quando tem que acabar. Ou é aquela expressão clássica, nunca acaba, é abandonado. Neste caso, eles só são abandonados quando alguém os compra, porque é frequente eu pegar num trabalho que tinha há 2 ou 3 anos e continuar. E muitas vezes leva a trabalhar de distribuição com aquela impulso. Descobrir ali qualquer coisa, está descoberto, passo para o outro e continua. Não, desculpe só um comentário. É precisamente essa citação desse elemento que é comum a todas as artes, que é o ritmo. Quer dizer, o ritmo comanda, o ritmo, a canção do, como é que chama ele, do sonho comanda a vida. Agora, Manuel Freire. O Manuel Freire. O sonho comanda a vida, não, eventualmente talvez, mas o ritmo comanda o sonho, antes, não é? O ritmo comanda tudo. Esta sala está assim, tiramos uma fotografia e ela tem um ritmo. Depois alteramos as posições das pessoas e a sala tem outro ritmo. Não é? E o ritmo pode ser fundamental para todas as artes. Desculpa lá, foi só... Não faz mal. Não sei. Não, eu também só queria acrescentar que, perante aquilo que já foi dito, acho que criar é um jorrar de coisas. E a capacidade que nós temos que ter de decidir, estar sempre a decidir qual é que é, e elas perdem-se e chegam e vão, e depois falámos na própria palavra, a própria palavra já é um som, não é? E portanto, isso tudo misturado, eu geralmente no meu lado criativo é sempre uma confusão isto. Eu só paro a ansiedade quando a coisa acaba, porque até lá há uma série de caminhos que nós podemos percorrer, e qual é que é? Qual é que é o melhor? Ou qual é que poderá ser o melhor? E é sempre uma ansiedade. Isso, às vezes apelidam os artistas, ele está... É tudo muito difícil, mas é. Quando se cria, na verdade, chegam-nos imensas coisas, agora a capacidade de decidir qual é a melhor coisa, qual é aquela que nos satisfaça melhor. Portanto, só no fim é que acaba. Mas o fim também não existe. Não existe. O fim também não existe. Nós temos que fazê-lo existir, Sim. senão nunca mais acaba. Não. O Puccini tinha uma frase, um conceito que eu cito muitas vezes para mim próprio, porque sendo um tipo que era um melodista incrível, e portanto a melodia efetivamente parece-me que é das coisas mais espontâneas. Depois trabalha-se, mas a origem da melodia vem de facto de uma fonte qualquer que a gente não sabe. Já agora deixa-me só acrescentar, o Handel também dizia uma coisa muito engraçada: toda a gente compõe, toda a gente sabe assobiar. O problema é sabermos separar das notas parasitas. Quais são aquelas... E essa capacidade. Exato. Mas o Puccini dizia, apesar de ser um melodista e, portanto, teoricamente era um instintivo. O Handel também. Também era.
Depois a gente contar uma história do Apple. Mas a verdade é que o Puccini dizia que o maior amigo do compositor é a tesoura. Exato. É a coragem de deitar fora e custa. Eu acho que para todos nós. Sim, eu não uso a tesoura, uso uma esfregona. Eu Já, vou mesmo com a esfregona. É óbvio que a expressão do Puccini era... Não é... Penso eu que não é assim. Mas, em relação ao Handel, o Handel era um criador incrível, efetivamente. É um dos meus compositores preferidos. Mas com... Sim, é um Deus fantástico. Mas com uma ética profissional muito duvidosa. Porquanto, de qualquer forma, a resposta tinha piada. Ele roubava frequentemente música aos outros. Ouvia uma música e a música aparecia numa peça do Handel. Mas também há quem diga que o criador é um ladrão. Se calhar... Nós não somos tábua rasa. Nós tivemos há pouco tempo um festival literário e eu acho que era comum a todos os escritores que estiveram nas mesas, foi de facto esse lado de ladrão. Ladrão das histórias que se ouvem nos cafés, ladrão das pequenas coisas. E o Afonso é um bocadinho isso, porque o teu olhar face ao mundo é um olhar muito atento. E eu acho que é nas pequenas coisas que tu vais buscar, nas coisas mais insignificantes, matéria para os teus livros, neste caso. Sim, acho que tudo é matéria de inspiração. As coisas pequeninas, as coisas épicas também têm a sua razão de ser. Aliás, os dois grandes poemas épicos europeus, a Ilíada e a Odisseia, elas têm duas características muito diferentes. É que a Ilíada nós percebemos porque é que é um épico, porque são guerreiros, conquistadores, é aquela coisa da guerra, do herói, dá tudo certo para um épico. Para um épico da época. O segundo livro, a Odisseia, nós não percebemos qual é a dimensão épica da Odisseia, porque é um tipo que quer voltar a casa, é só isso. É uma pessoa que quer regressar a casa. E isto como tema, imaginando um poeta maior como Homero, a pensar, e agora, o segundo livro que eu vou escrever é o quê? É um tipo a regressar a casa. Isto é mesmo épico. É verdade. E não é... É verdade. Mas de resto, depois acaba por ter essa dimensão. O Odisseu, ele é tentado algumas vezes, enfim, durante o seu caminho, mas uma das vezes é uma deusa, Calipso, que quer ficar com ele, e ele reconhece que Calipso é eterna, é perfeita, e portanto a sua mulher, a Penélope, não tem os mesmos atributos, não nos é possível nós mortais tê-los, mas mesmo assim ele diz, não, eu prefiro a Penélope, e eu prefiro regressar a casa. Portanto, não há nada mais cotidiano do que uma decisão deste tipo. E, portanto, hoje, eu acho que a literatura vive das duas coisas. Há grandes acontecimentos que são importantes. Eu gosto de balizar os livros dentro de determinados momentos. Por exemplo, a criação do Muro de Berlim, ou a Segunda Guerra Mundial, ou o 25 de Abril, ou seja, são esses momentos que são, de facto, muito importantes. Mas depois temos de jogar com as pequenas coisas, porque é isso que faz depois as particularidades das personagens. As personagens só são personagens credíveis, precisamente porque têm essas pequenas Mas muitas vezes, de facto, tu partes de um acontecimento, de facto, eu lembro-me da boneca de Kokoschka, e depois tu tens todo um enredo à volta desse... Exato. O que acontece na boneca de Kokoschka é que há um pintor, o Kokoschka, que está muito apaixonado pela alma mala, e quando eles terminam a relação, ele encomenda uma boneca igual à alma mala. E vive com essa boneca durante um ano. Portanto, isto é um pequeno acontecimento da vida do pintor. Depois a relação acaba mal, ele um dia farta-se dela, parte de uma garrafa de vinho tinto na cabeça e a relação acaba da boneca, atenção. E acaba assim, mas ele importava vestidos de Paris e colónias francesas e
perfumes franceses e não sei o quê, ia com ela à ópera e obrigava as criadas a criarem boatos quando iam ao mercado, faziam as outras criadas, falavam dos patrões e tal. Mas isto aconteceu em Dresden e claro, Dresden é um dos momentos mais importantes da Segunda Guerra Mundial, porque sendo uma das guerras mais nihilistas que nós conhecemos, nós sabemos exatamente quais são os bons e os maus, e no entanto Dresden foi perpetrada pelos bons, pelos aliados. Portanto, foi um bombardeamento escusado que matou, foi a segunda maior matança depois das bombas atómicas de Hiroshima e Nagasaki. E, portanto, o Dresden eu acho que esse completamente luta arrasado. recorde ainda mantém. Sim, é capaz de... Luta-se por ultrapassar. Sim. Aliás, há um escritor de ficção científica que dizia que chamava a Segunda Guerra Mundial, o Kurt Vonnegut chamava a Segunda Guerra Mundial a segunda tentativa falhada de acabar com a humanidade. Pois. Portanto, muito provavelmente teremos a terceira. Se partem de uma ideia nesse processo criativo, existe algo para vocês, alguma ideia que vocês não conseguiram domar? Diz. Há uma coisa curiosa na composição, pelo menos em termos musicais, que é quando nós começamos, por exemplo, um tema qualquer, há sempre qualquer coisa que salta. E depois seguimos para outros caminhos. Mas esse tema nunca sai. Nós voltamos sempre a casa. Não sei se o António tem esse lado. Há qualquer coisa que surge no instrumento, neste caso ou na voz, no princípio quem compõe com instrumentos. Eu componho a guitarra, por exemplo. Podemos andar por caminhos, mas voltamos a casa tal como o Odisseu. E também, a mim também tem acontecido às vezes, agora lembrei-me disso, não é? Que é o estar convencido, o guardar uma ideia para formalmente colocar no sítio. E depois coloco, e temos mais tarde verifico que aquela que coloquei já não era nada a ver. já não acaba. Porque eu escrevo imenso música em... A Maria Assunção Guerra que conta sempre que eu fiz muita música e faço para a barraca, que a minha pauta ideal era o Jornal da Bola. No Jornal da Bola eu escrevi sempre a música os temas para a Maria Assunção Guerra, sempre no Jornal da Bola. Mas depois verifico, às vezes, se encontrar por acaso o Jornal da Bola em questão antes de ter ido para o lixo, a verdade é que eu reparo que aquele tema não é o que eu tinha escrito no Jornal da Bola, era um parente, vagamente. Mas eu achei extraordinária essa história que eu não sabia de qual Cosca com a boneca. Não sabia. Sim, e acaba por ser uma história muito bonita, porque eu tive acesso a essa história através da correspondência. Pois. E ele tem umas cartas que enviou à fabricante de bonecas e na altura aquilo pareceu uma das mais belas cartas de amor, não sendo nada lírica, romântica, etc. A única coisa que ele faz é descrever uma mulher, mas descrever de uma maneira muito técnica. Só que ele lembrava-se tudo. Quando ela dobra o joelho, faz uma determinada ruga, não sei onde. Quando ele se lembrava-se de todos por nós. E isso é uma coisa extremamente difícil para nós. Eu costumo fazer um exercício muito simples nas escolas para dizer que a nossa memória não é semelhante à memória de um computador, por exemplo. Que é, qual é a nota que vocês veem todos os dias? 5, 10 euros, vamos imaginar. Alguém é capaz de desenhar uma nota de 5, 10 euros, algo que vê todos os dias. E a maior parte das pessoas nem sequer sabe onde é que está o 5 ou 10. Às vezes nem sequer sabem a cor. E, portanto, é extremamente difícil, mesmo vendo todos os dias. E nós fechamos os olhos e nem sequer o rosto da nossa mãe nós conseguimos ver com clareza. Porque temos de imaginar uma cena qualquer e convocar esse rosto. E por isso é extremamente difícil. E quando li essa carta, pensei, como é que é possível lembrar-se destas coisas todas? E tinha com desenhos e tudo. E essa história, portanto, esse facto, não é? Lembrou-me uma cena, eu estava em Viena, nos 27 anos que lá vivi, e estava lá e o João António Freitas Branco foi-me visitar. E disse que queria conhecer um velhinho
que eu punha muito nos filmes da televisão, dos meus filmes da televisão, que era um pianista de barra taberna, bem, e que era o Ferribacci, que era um velhinho, era mais novo que eu, mas está bem. Está bem. Mas o Ferribacci era realmente uma personagem incrível, e de tal forma que era conhecido em Portugal. Isto sendo ele praticamente um mendigo, praticamente. Digamos. O Ferribacci levei o Freitas Branco ao conhecimento do Ferribacci, e o Ferribacci apresentou o seu grande problema, sua grande, não era nostalgia, ambição, mas ambição não atingida, ele gostava de ter uma boneca insuflável. E então cotizámos-nos todos, os outros da primeira parte fomos todos a um sex shop comprar uma boneca insuflável que oferecemos ao Ferribacci. O Ferribacci agradeceu imenso. 2 dias depois encontramos-lo e estava tristíssimo. E então não te dás bem com a boneca? Não tenho fôlego. Tinha que mexer, tinha que soprar. E ele te oferecer a bomba. E eu oferecer a bomba. Eis como uma bomba de bicicleta pode ser um objeto sexual indispensável. Não, mas nesta história do mal, a coisa mais interessante até não é só essa particularização dele de saber tudo, se faz anatomicamente dela, foi ele depois ter pedido para criar enredos à volta da boneca, não é? Havia historietas das empregadas. Sim, tornava mais credível. Essa era uma das hipóteses ou seja, criar personagens. E, portanto, dar-lhe uma história, oferece-lhe uma história. O Kafka, curiosamente, também tem uma história muito engraçada. No final da vida ele estava muito doente. Foi no ano em que morreu. E um dia está a passear em Berlim com a namorada e há um jardim e encontra uma menina a chorar. E ele pergunta-lhe o que é que se passa. E a menina responde: eu perdi a minha boneca. E ele diz: não, a boneca não se perdeu, ela foi viajar. E a menina pergunta: como é que sabe? Porque ela enviou-me uma carta. E então eu posso ler a carta. Eu tenho lá no meu escritório, mas amanhã, se tiveres aquilo, eu trago a carta e leio a carta. E durante um mês, estando muito doente, ele todos os dias escreveu uma carta da boneca para a menina. E, portanto, inventava histórias, até que acabou a correspondência no dia em que a boneca se casou e que foi viver não sei para onde, feliz para sempre, uma coisa qualquer desse tipo. Mas, isto foi contado pela companheira dele. Supostamente é uma história credível, mas é muito interessante porque ela faz as pazes com a perda precisamente quando lhe é contada uma história, quando a boneca tem uma história, que é exatamente o que acontece nas nossas vidas. As mortes prematuras doem muito mais do que uma vida plenamente vivida. A minha avó tinha 99 anos quando morreu e dizia que Deus tinha esquecido dela e que não estava aqui a fazer nada, etc. E, portanto, estava muito bem com a morte, mas quando nós perdemos prematuramente precisamos de uma história. E isso é essencial. Há outro caso também muito engraçado de um escritor espanhol, Adolfo Ortega, que escreveu um livro chamado Comprador de Aniversários. Porque num livro do Primo Levi, em Auschwitz, apareceu uma criança com meses, ou com 2 anos, mas ela não falava. E a única coisa que se ouviu da boca dela foi o Urbinek. Ninguém sabia de onde é que ela vinha, nada. Eles trataram dela e ela acabou por morrer. E este escritor espanhol ficou muito incomodado com aquela morte do Urbinek, e então decidiu escrever um romance chamado Comprador de Aniversários, em que criou aniversários para aquela criança que chegou a vivê-los. Portanto, idealizou uma série de aniversários possíveis, de vidas possíveis para aquela criança. Isto só para nos mostrar como nos incomoda uma vida sem história, ou seja, não temos o tal enredo, a intriga, a história, etc. Eu agora vou virar um bocadinho para ti, porque tu
parece que estás assim em desvantagem, porque de repente há ali todo um lado musical. Mas não. Não. Eu posso Bom, contar. Podes contar tudo. Não, mas ele tem um lado. Eu acho que o António. Ele é melómano. Eu sei, porque ele Portanto, entrou no ele teu tem disco. alguns milhares de discos em casa. Mas é isso que eu vou Passa a falar. ser também. Não, eu acho que o António tem universo uma da coisa música. que é. Fica tão feliz quando vende uma obra porque vai comprar um vinil logo a seguir. Tem um senhor que é responsável por isso. Está ali, olha, está ali, é aquele. Dizer a verdade, não compra mais que um. Pronto. Ele sabe. Pronto. E a verdade é que nós, quando começámos a projetar, quer dizer, a pensar esta tua exposição, e eu estava a escrever a folha de sala, eu mando-lhe uma mensagem e digo-lhe, diz-me uma banda, sabendo exatamente este lado melómano do António. E ele diz-me, Leonard Cohen. Eu acho que parei durante não sei quanto tempo e disse, uma música. e de facto foi a partir dessa música que nós depois continuámos. Desculpe, não ouvi o nome do... Leonard Cohen. Ele Ah, escolheu sim, Leonard o Cohen. Cohen. E eu parei e depois disse, uma música. E ele escolheu-a. Como é que é este teu processo entre... É muito... comunga muito uma coisa da outra, a pintura e a música. Sim, sim, é verdade. E tem muito a ver com aquilo que falámos no início, com a ideia de ritmo. Tem a ver exatamente com isso, com a ideia de ritmo. Mas nem sempre eu trabalho a ouvir música. Porque eu apercebi-me que, mesmo que ponha a música, aquilo leva-me para o trabalho leva-me para um campo que, tirando uma bomba atómica, um terremoto, eu criei uma bolha. Um apagão. Um apagão durante a noite, porque durante o dia o apagão não diz rigorosamente nada. Mas aquilo cria uma bolha que a música está lá, está a fazer efeito, mas eu não estou a ouvi-la. Eu criei, foi uma relação diferente depois com o trabalho e com a música, que é quando vou, e isto é uma coisa que eu faço sozinho, porque tenho que ser sozinho, porque esta ideia de pôr um disco a tocar e estar a mostrar aos amigos é ótimo, mas a minha relação não é essa. Eu estou sozinho a ouvir a música toda. E depois tenho um lado visual que fico colado à capa, assim, a ver a capa toda. E isso constrói-me imagens depois, e isso traz-me esses ritmos visuais que depois acabam por, de uma forma ou de outra, aparecer no trabalho. E quando digo uma música, não foi que aquela música tivesse a tocar quando eu estava a desenhar, aquela música levou-me a desenhar determinado universo. Desculpa só um bocadinho, eu gosto de ouvir música quando estou a escrever, mas não gosto de ouvir música quando estou a ler. Era e a mais. Sério, quando estou a escrever, quando estou a ler... Pensava que o António ia dizer que ouvia música enquanto estava a compor. Aí não virá certeza, não virá certeza. Processo criativo perfeito. Mas se calhar, de voltar um bocadinho atrás da nossa conversa, quando é que se põe o ponto final? Eu não ponho. Ele não põe e vocês, tu, Ribote, estavas a dizer Tem que que sim. saber parar. Tens, E por isso é que obra- geralmente se faz os músicos. Publicam livros com partituras e publicam discos. Não anda toda a vida a música na gaveta. Mas claro. Mas isso não quer dizer que tenhas posto Não, o ponto final, não percebes? quando pões, podes pôr depois a rever aquilo E tu estás a rever, Sim, eu estou a fazer um trabalho de revisão de 30 anos de músicas em que o Maestro também já participou. Mas estão lá, são os mesmos. Têm fatiotas diferentes. Mas será que isso muda na pintura? Porque tu, esta obra, nós inaugurámos a exposição no dia 8 de maio e o António começou a pintar esta obra nesse dia. Tu já tiveste momentos em que tu disseste, e se eu deixasse assim? É verdade, sim. Porque ela já comunica.
Não é? E eu comecei a sentir isso quando as pessoas começam a reagir ao trabalho. Portanto, não reagiram no início porque estava muito pouco. Então ela já comunica. É possível ela existir assim. Mas enquanto ela estiver aqui, não é possível ela existir assim enquanto eu estiver aqui também. Eu vi. Eu vi, não é? Portanto, há de haver um ponto final, seguramente. Há de haver, mas... No dia 31, que nós fazemos a finissagem. Se eu não levar a obra para casa. Se eu levar a obra para casa, eu não prometo nada. Claro. Em relação ao ponto final, acho que é uma coisa importantíssima, que em relação à música e ao ponto final, foi contada pelo compositor espanhol, o Alfter Filho. O Alfter foi assistir a uma ação de Flamengo. E estão lá aqueles seres todos a dançar e gritar, olé, e a certa altura, de repente vai, ei, parou. E o Alfter disse, porquê que estes gajos acabaram todos ao mesmo tempo? Porque estiveram ali um quarto de hora e, teoricamente, ou praticamente, a improvisar, não é? Então ele foi falar com o chefe do grupo e perguntou, como é que vocês estiveram ali a improvisar, porque se improvisar, e coisa assim, como é que vocês acabaram todos, exatamente ao mesmo tempo, que eram para aí uns 15, não é? E acabaram ou com um A, ou com uma palma, ou com um pé, tudo ao mesmo tempo. O homem ficou muito atrapalhado. Diz, porque a música acabou. Sim, é essa por isso. Às vezes ouve-se uma expressão que é a desobediência é criatividade bem treinada. Vocês acham isso? A desobediência. É criatividade bem treinada. Não sei se concordo, de facto. Não sei. Eu acho que... A criatividade não se treina. Mas é desobediente, de facto. Mas deixa-me lá a pensar, é bastante desobediente às vezes. Sim, eu acho que é... Afonso, ficaste assim. Sim, a arte é sempre subversiva. Nós estamos a criar algo novo. Quando se cria algo novo, destrói-se alguma coisa do caminho. Portanto, há sempre aqui uma desobediência com o passado. E se calhar esta é a única característica que nós podemos dizer que a arte tem, que é a ruptura. Mesmo quando, se eu disser isto, um artista tende a criar algo que não seja de ruptura para provar que isto é errado. E já aconteceu, o Andy Warhol, por exemplo, se a arte é uma coisa única, um objeto único, porque se eu reproduzir o mesmo objeto já passa a ser artesanato, é mais ou menos artesanato, já não é propriamente mas ele provou que não. É só artesanato. Exato. E ele provou que não. Mas ao provar que não, ele está a criar ruptura mesmo nas artes, ao criar objetos artísticos que são mais ou menos reproduzidos iguais. Sim, mas ele fazia-os manualmente, fazia, Sim, cada claro. um deles acabou por ser único. Claro. Nunca é uma... Nunca era. Mas é semelhante ao artesanato. Sim. Portanto, ele levou, de certa maneira, ou seja, mostrou que o artesanato também é arte. E, em certa medida, no sentido lato, sim, claro, é arte. Mas a subversão é muito importante. É algo... Tem que haver uma ruptura, não é? Exato. Tem de haver... A arte vem da ruptura, porque senão passa a ser cópia, passa a ser... Sim. Tem que se ter coragem de romper aquilo. Nem sempre somos gratificados por isso. Porque quem está à frente na arte está sempre a levar. Só é reconhecido depois, uns anos mais tarde. A história da arte conta isso. O Jules Renard dizia que o artista é como o porco, só é apreciado depois de morto. Bom, já há uns que são apreciados em vida, o que é bom. Mas eu, por acaso, acho que não tem que ser só ruptura, eu acho que tem que ser é um pulsar interno que tu tens e que tu tens que seguir, mesmo que ele não faça ruptura com coisa nenhuma, mas é uma coisa interna tua que tu tens que fazer. Sim, então. Só é artista quem tem já essa ruptura intrínseca, não? Não sei que ruptura é essa, se é uma ruptura com o que já está feito ou se é uma ruptura contigo próprio. Por exemplo, os intérpretes
intérpretes fazem o que os compositores escreveram, mas tem lá qualquer coisa dentro. Tem que ter, acrescentar-se tem que ter qualquer parte, coisa. claro, obviamente. E isso é único, não é? Sabes, nos últimos tempos, por via das circunstâncias de estar fora, eu tenho ouvido imensa música na televisão, na MESO, e tenho assistido a várias interpretações da mesma peça por diversas, e tem sido fascinante para mim ver como é que é possível que a mesma peça, Sim. que eu conheço perfeitamente, às vezes, quando é piano, às vezes que eu próprio até toquei. Isso passou-se a isso com uma peça do Albéniz que eu ouvi, e eu disse, pá, eu falo com a televisão, como tem que ser só os cães, ou lá, ou ladro ou falo. Mas não alimenta. E eu disse ao espanhol, pá, não vais tocar isso melhor que eu, pá, não vais tocar isso melhor que eu. Os de Porto tocou melhor que eu. Mas quando alguém toca uma peça sua, aprecia esse lado de criador? Quando tocam peças minhas, eu não sei porque, eu gosto sempre imenso. A menos que toquem mais devagar. Isso aí, eu digo. Porque de facto há uma música que é rápida. E a música que é rápida pode ser tocada mais rápida ainda. E há uma música que é lenta. E a música que é lenta pode ser tocada ainda mais lenta. Agora, não se pode tocar uma música lenta mais rápida. Uma música... Isso cheira a folclore. É impossível, não é? E realmente eu tenho visto realmente essa variedade de criatividade por parte dos intérpretes, quer dizer, coisas extraordinárias. E também vi uma coisa, aliás, que fiquei varado quase, no bom sentido. Havia uma produção monstruosa, enorme, gigantesca, da Sinfonia dos Alpes, do Richard Strauss, que já em si é gigantesca, tem 4 fagotes e 15 trompetes, sei lá, aquilo que não é da cama. Com tudo bem. E era uma coisa num espaço gigantesco, em que eles multiplicaram até o número dos músicos, e o maestro no centro. Quer dizer, eu ao princípio estava a dizer assim, pá, isto é no novo riquismo, já. Mas depois concluí que era extraordinário. Foi uma coisa, assim, ouvir aquela coisa, aquela grandeza que o Richard Strauss conta ao conceito, eu fiquei assim espantado ao ouvir aquela. E a seguir, isto era na mesa, os tipos põem a Maria João Pires a tocar uma peça do, não sei, do Debussy, do Chopin, não sei. E eu disse, isto não pode fazer isto, porque é desleal, é uma deslealdade total. A Maria João Pires vive da delicadeza, da coisa assim, depois daquele peso pesadíssimo. 2 minutos depois, ela tinha ganho o jogo. A tocar, acho que nem era Chopin, nem Debussy, era Schubert, era uma coisa com aquelas mãozinhas pequeninas que ele tem. É verdade. Estamos aqui a falar, então, de repente saltamos do criador para aquele que reinterpreta o trabalho desse criador. Não deixa de ser um criador também. Não deixa de ser. Sim. Vocês sentem, qual é, em termos de percepção de público, tu tens, agora vou falar com o Afonso porque tu tens até a questão das escolas, não é? Que vão reinterpretando a tua obra e como é que é essa sensação do público que pega na tua obra e altera?
fundo, todos os descobridores alteram aquilo que escutam, que leem, que veem. Nós não vemos sempre as mesmas coisas. Quando olhamos para um quadro, tocamos em determinados pormenores, há outros que nos escapam, às vezes perguntamos. Eu uso muito um quadro do Renascimento de Flandres, que é o Casamento de Arnold Fini, e mostro às pessoas para argumentar em relação à nossa dificuldade de olhar para imagens. Porque como a imagem está muito disseminada, nós vemos imagens o tempo todo, passamos as imagens. É um pouco como foi a sensação que eu tive no Louvre a primeira vez que entrei na aula do Renascimento. Tomo atenção ao primeiro quadro, menos ao segundo, menos ao terceiro, e a seguir já estou a fazer o mesmo que faria num telemóvel, que é passar as imagens e portanto começa a andar cada vez mais rápido, etc. Aquelas obras não foram feitas para um museu, eram para outro espaço e tinham o seu lugar, e as pessoas entravam num palácio, ficavam a olhar para... entravam numa igreja, ficavam a olhar para o quadro. É o único, não havia 200 quadros ou 500 quadros na altura a serem exibidos. E então eu uso esse Casamento de Arnold Fini porque nós, isso já é muito estudado, quando olhamos para uma imagem, a primeira coisa que detectamos são pessoas, depois são seres vivos, sendo as plantas os últimos, e depois, por fim, olhamos para o tipo de detalhes inorgânicos. E o que acontece neste casamento, as pessoas olham para os dois noivos, e quando eu tiro a imagem, toda a gente diz assim, está aqui um homem, uma mulher e tal. E eu pergunto, e o cão? E ninguém viu o cão, mas aos pés deles há um cão, e é um cão até bastante estranho, está ali assim, e ninguém viu o cão. E portanto, enfim, a nossa capacidade de fluir imagens e de interpretar imagens é muito complexa. Aliás, eu estou a escrever um pequeno ensaio sobre a existência de unicórnios precisamente por isso. E porque eu sei que toda a gente se ri, porque toda a gente acha que os unicórnios são um cavalo com um chifre. Mas não, isso foi um equívoco. Foi um equívoco. Se vocês quiserem fazer essa pesquisa, procurem as tapeçarias medievais de unicórnios, procurem representações de unicórnios no Renascimento, etc. E verão que tem sempre as patas fendidas e tem barba. E, portanto, não é um cavalo, nunca foi um cavalo. Só passa a ser um cavalo quando as pessoas interpretam mal a imagem, ou interpretam à sua maneira. E o que acontecia na Idade Média e no Renascimento, e depois foi retomado por um casal New Age nos anos 90, mas já antes tinha sido por uns cientistas dos Estados Unidos, é que é muito simples criar um unicórnio a partir de um bode, ou de um boi, que é quando eles são novinhos, pega antes dos cornos nascerem, eles têm uma espécie de umas sementitas, não são sementes, mas conseguem se juntar as duas, e o corno nasce junto, nascem os dois entrelaçados, sim. Ou então tiram um e usam só um, etc. Isto também já foi feito com, se procurarem Dove como pomba, que foi um dos cientistas que fez o boi unicórnio nos anos 40. Depois esse casal Zell de New Age andava em feiras nos Estados Unidos com bodes unicórnios. Portanto, isto já se fazia na Idade Média, fazia-se no Renascimento, mas existia. Só que é uma imagem mal lida. E os textos a mesma coisa. Tantas vezes, os primeiros capítulos da Bíblia são muito mal lidos. As pessoas não conseguem ler aquilo. Tanto que toda a gente acredita que existe uma maçã. Essa é a coisa mais básica. Até se chama maçã de Adão. E, no entanto, não há maçã nenhuma. Nenhuma. É o efeito Mandela. Que as pessoas acreditam que o Mandela morreu na prisão. Chama-se efeito Mandela, é isto, que é uma crença generalizada, uma coisa que não. Mas as interpretações são sempre muitas, e ainda bem. Eu gosto muito disso, que um livro não seja meu. Eu quando liberto, ele passa a ser milhões de livros se tiver milhões de leitores, ou 10 se for mais realista. Posso dizer, eu nunca tinha pensado nessa história do unicórnio, eu nunca tinha reparado, também sempre cheguei que era um cavalo,
Mas é verdade. Passou a ser. Mas isso, essa história, se me permitem, é uma coisa que é fora do contexto. Aqui. Mas isso faz-me lembrar aquele, tem um cordinho de um lado, um cordinho do outro, depois juntam-se, não é? Isto parece quando os partidos políticos se unem e acabam no vapor. Mas pegando agora um bocadinho naquilo que tu estavas a dizer, vocês acham que o público, saltamos do processo criativo agora para quem assiste, para o espectador, para quem vos lê, para quem vos ouve, cada pessoa tem o seu background de memórias, de aprendizagens, O problema é não saber olhar, é não saber ouvir, é não ter, de facto, os sentidos apurados só para aquela... Não é... Como é que eu posso dizer isto? É usar os sentidos na sua forma original, sem qualquer Só para dizer background. uma coisinha muito rápida. Eu gosto muito que os livros sejam interpretados e, portanto, é a tal história da morte do autor. O livro sai e, tal como qualquer obra de arte, o artista não tem de estar, nem o escritor não tem de estar a ler ao lado do leitor, não, estás a ler mal. A minha intenção era esta. Não, o autor, a partir daqui, já não tem importância nenhuma e os criadores também não. A obra passa a valer por si, ela já pode votar, já tem 18 anos, já sabe. O autor, a importância é disputar a coisa. Claro. Pronto. É A partir do momento, início, claro. se não houver nada para ler e nada para ouvir, Esse é o problema. então o papel do criador. Por vezes da arte contemporânea. O A conceito música é mais não- é mais decifrável do que a escrita. A música é uma coisa muito exposta, não é? Está lá e podem improvisar sobre aquilo, mas é sempre. Mas a escrita é uma coisa que pode levar a muitos lugares, não é? Mas se calhar numa coisa até mais purista, que é, pegando num exemplo, que é pôres uma pessoa a desenhar. E agora vendo mais para o António e para ti também, que também desenhas. Que é, geralmente as pessoas dizem, eu não sei desenhar. Porque verdadeiramente a imagem que tu tens na cabeça, e se tu disseres desenha-me uma mão, a pessoa faz uma coisa muito estereotipada, uma coisa com 5 dedos, que às vezes de facto não se parece com uma mão. Achas que é o facto da pessoa não olhar, não ver? Eu acho que está aí o ponto da criatividade. É o facto de não refletir muito aquilo que já olhou, quer dizer, ser original, ser... Mas a pessoa parte do princípio que Claro, não nós sabe não fazer. somos tábua rasa, Não é? como é óbvio, Não, temos as coisas mas lá. ao contrário, é tu dizeres que... Não a pessoa sabe dizer que representar, não sabe. é A pessoa diferente. A pessoa diz, eu não sei fazer, mas não sabe porque não sabe olhar. Não, ela não sabe porque não tem o olhar coordenado com a mão. Mas também não é isso que interessa no desenho. O que Mas interessa quem é a ideia dela de mão. Quem faça música aleatória, por exemplo, que é um pouco aleatório, não é? Também ouve outras coisas, quer dizer, vou dizer, tu não sabes fazer música porque fazes música aleatória, quer dizer, não é? Isto é um bocado também o processo interior de cada compositor e de cada criador, não é? A escrita também pode ser absurda, não é? Então não lês tocar Camões não fazes, é um bocado, não é? Por exemplo, colar sons, não é? Não tens que ser músico e aquilo pode resultar numa obra sonora. Eu acho que tem que se ter coragem e depois ganhar um pouco... Atrevimento também, Atrevimento, não é? Atrevimento. Então, Eu acho que o António Vitorino de Almeida é um ser corajoso na criativo. música dele. Arrisca muito, não é? Mas ele é um músico. Eu, quando estou a colar sons, estou só a ser atrevido, não é? Teve um passado, se calhar, mais clássico, mas depois levou para outra coisa, não é? Mas acabou por ter outro tipo de formação também, não é? Não se ficou só pela música, pela parte clássica, não é? São todos meus filhos. Mas eu tenho que estar aqui assim a puxar, não é? Vocês disseram que iam falar todos sobre o vosso processo criativo e está-se assim muito... Não, mas ele está a vir ao Mas ele está, exatamente, eu concordo. Ele está a vir ao de cima, sim. É que bom o processo criativo é esse. Nesse processo criativo,
entre memórias que vos acompanham por vivência, há muitas memórias inventadas. É quase uma dualidade entre a mentira e a verdade no processo criativo. Não sei. Mas na música isso acontece mais na escrita. Nos meus desenhos, te garanto que é tudo mentira. É tudo inventado. É tudo, claro que há registros de uma vida inteira a olhar para a paisagem, mas a paisagem é um pretexto para simbolizar outras coisas internas e é tudo inventado. Não me lembro de, tirando o tempo de estudante, e fiz isso na adolescência, ir com o cavalete para o campo e reproduzir, mas a partir de uma determinada altura tudo aquilo é inventado. Não é? Mas eu ainda arrisco dizer que a essência da criatividade está na mentira. Se nós não formos mentirosos, há quem ganhe eleições a mentir, não é? Mas são momentos interessantes esses. Vocês acham que a curiosidade acaba por ser quase assim o despoltar do processo criativo? É sempre o questionar? Tens que ser curioso. Eu acho que se não fores curioso, Concordo, sim. pesquisar, a pesquisa, ir à procura, ser observador. Experimentar também. Tal história dos outros que não viam o cão, não é? Quer dizer, se não fores observador, não vais buscar as coisas. Quer dizer, e é nessa capacidade de observação que está o talento. Está, Mas olha aquilo, a genialidade também está nisso. Então, mas ele lembrou-se daquilo, mas mais ninguém se lembrou. Porque eu acho que esse olhar para os quadros também, às tantas podes estar só a olhar para uma coisinha do quadro, o resto desapareceu. Tu nem consegues falar do quadro, mas consegues falar daquela coisa no quadro. E isso, pelo menos comigo, tem muito a ver com o processo criativo. Normalmente, quando olho para os quadros dos museus, eu sou um vampiro e vou lá sugar uma coisinha. Tá? Dificilmente consigo falar sobre o trabalho. Tirei algumas coisas que me impressionam imenso, mas há sempre uma coisinha que é este, quase que vou lá com a mão fazer o enquadramento, é este bocadinho que eu Mas na quero. música também se passa, por exemplo, uma frase, por exemplo, um baixo ou coisa assim, isto fica-nos lá, e olha, isto é uma frase. Então, depois podes transformar aquilo, e o ritmo, depois vem o ritmo também, não é? O pulsar. Nós já estávamos aqui com uma hora de conversa. Eu vou-vos contar também com uma conversa aqui sobre processos criativos e multidisciplinaridade na arte. Houve um artista que dizia que, além de 40 e tal anos, que o sonho dele era um dia recuperar as obras todas que tinha vendido e que os compradores tinham que lhe explicar muito bem o porquê que compraram aquela obra. E só depois é que ele deixaria outra vez a pessoa voltar a ter essa obra. Vocês têm assim, algum projeto na vossa vida que vocês digam assim, eu ainda quero realizar isto, ou isto é o meu projeto de vida, assim uma coisa? Bom, eu em relação É o caso do maestro, o maestro já fez tudo. Eu em relação a isso... Eu quero fazer muita coisa. Sim, mas com obras sinfonias. Eu tenho algumas obras que eu gostaria de recuperar para as destruir. O embaraço é tão grande. O embaraço é tão grande de olhar para elas que do género, eu dou-te uma nova, dá-me isso. Reciclado. Não foste tu que foste à casa de alguém que mexeste numa obra? Não. Não, ele leva sempre a um pincel. Eu fiz isto no museu. Então pronto. Então foi isso, a tua história. Está ali a ver, queres contar essa? Porque pronto, eu agora eu tinha presente uma ideia. Esta exposição no museu tem 2 episódios, que é um dos trabalhos que está agora no museu, ele foi exposto pela primeira vez numa galeria e ficou lá eternamente. O sol comeu parte do trabalho. Quando o trabalho vai ser exposto em Foscoa e se desdobra o trabalho, apanhei um susto tremendo porque já não era nada daquilo. Então, ele já não era o que tinha sido exposto na galeria, depois foi exposto no COA, era outra coisa, e depois há a possibilidade de ele vir para o Museu Nacional de Arte Contemporânea. E eu disse, bom, vou retocar isto tudo. Pois. Retoquei isto, nem ficou da galeria, nem ficou do COA, ficou do Museu Nacional de Arte Contemporânea. Bem, depois eu pensei, mas isto também é a natureza. Isto é uma representação da natureza. A natureza é mutante, portanto...
Outra peça que veio do COA era também uma floresta e tinha a representação de uma caveira, que é uma coisa que faço com frequência. Mas ao ver aquilo no COA disse, mas que disparate, isto não está aqui a fazer nada. Está a tirar força ao trabalho. O trabalho veio, retoquei o trabalho todo, retirei e foi para o museu sem caveira. Quando é montado, eu a faço e disse, raios, a caveira ainda se vê. E então eu retoquei o trabalho todo no museu. Já estavam pessoas a fazer outras coisas e fui eu, sorte a minha, o Ponto das Artes é à esquina quase do museu. Fui comprar o material e fiquei lá ali a retocar aquilo tudo, até ficar em paz com isso. Eu agora, se calhar, até começo a fazer pontos aqui com a plateia. Emília, o que é que foi esta sensação de começares a ver o... Eu não sei se a Emília sabia disto. Não, eu não sabia. Sabia que o António tinha feito uma série de experiências, mas não sabia que ele tinha mexido. Mas isso é irrelevante, porque o artista estando vivo e com vontade de mexer faz sempre isso. O Calabês uma vez contou que, por exemplo, no restauro de uma obra, o colecionador tinha pedido que ele visse algum problema com que a obra estava a ficar e ele de repente já estava a transformar aquilo noutra coisa completamente diferente. Portanto, na realidade, aquilo que, por exemplo, os museus e alguns colecionadores preferem é ter um restaurador em vez do artista, porque o artista pode transformar aquilo numa coisa completamente diferente. O António Melo, tu conheceste, mandou um trabalho meu para restauro, porque uma parte caiu, e eu disse, mas professor, eu fazia isso, é que nem te atrevas a porque ele sabia que não ia ficar com o mesmo trabalho. E não ia mesmo. Alguém quer fazer perguntas, contar uma história também? Estão aqui também artistas, fotógrafos... Eu gostava que o mestre tem uma história que eu acho que tem a ver com este assunto, que é como é que andou a ter jantares à borla com todos os matrecos. Tá bem. Verdade. É verdade. Nós estivemos a jogar matrecos. E eu havia 40 anos que não jogava matrecos. Está bem. Mas gosto muito. Ainda não foi só jogar matrecos, foi uma cabalzada. 9-2. Para quem não teve a assistir. Bem, mas eu era guarda-redes, portanto, foi muito importante. Não, sim. Na realidade, Foi muito importante. ele defendeu. Ele defendeu. Bolas. Ele defendeu muitas bolas. Bem. Também é verdade que houve muitas bolas que não chegaram à baliza para ele defender. Mas enfim, eu vou contar a história que eu fui uma vez, uma das viagens que fiz à Áustria, foi numa altura em que eu estive durante 10 meses, eu fazia viver aqui em Lisboa. Mas quis ir à Áustria arranjar casa já para... E então, falei a um amigo meu, que é daquela geração de amigos do meu tempo, acho que nós dois, que atualmente existimos, não é? Ainda há dias estive com ele, no dia em que fiz anos, eu estive com ele. Bem, e com esse amigo combinamos ir de automóvel, ele a guiar, porque eu não sei guiar. Nunca soube guiar, e por isso é que estou vivo, eu e outras pessoas, não é? Partilho disso. É verdade, não, nunca quis. O meu amigo ia a guiar e decidimos, a partir de Espanha, mas já bastante dentro de Espanha, já ultrapassado Madrid, decidimos ir jantar a um sítio que tinha matrecos. E nessa altura havia muitos mais matrecos em locais públicos. Agora, acho que não vejo, senão eu não passava 40 anos sem jogar. Bem, então, fomos jogar e depois apareceram uns tipos assim, tipos muito rufias e tal, ali a olhar para nós e disseram-se que queríamos jogar com eles. E nós, sem falarmos, tivemos a mesma ideia juntos.
estes gajos vão pagar caro. E então começámos a jogar muito mal. Muito mal. Até perdermos tanto e tão facilmente que os Angelfias fizeram exatamente o que a gente pensava que iam fazer. Foi propor jogar a dinheiro. E nós, então, dissemos, está bem. E então jogámos ainda pior. E perdemos. Nessa altura começámos a fazer um ar. Sempre bem, vamos jogar uma última, mas uma aposta dura. Uma aposta dura. E eles, claro. E ganhámos ali, à vontade. Fomos jantar caro. E vivemos praticamente assim durante 4 dias, até chegar a... Mas sempre com os mesmos... Não, com o outros sítios. Apareceram sempre. Apareceram sempre. Não eram os mesmos, mas eram muito parecidos. Só que uns falavam francês, outros falavam alemão, mas todos caíam na mesma parrela. Sim, senhora. Pode ser dinheiro, pode. Lá, perder mais 2 jogos, gente aposta-se tudo. Pois, quando ao fim da gente. É de facto delicioso. Ora bem. Alguém que queira... É uma atitude crápula, está bem? E aquela sempre coisa da gabarulice, de se querer... Pois é. Desgabavam, tinham razão. Ganhavam todos os jogos, exceto A derradeira. e era preciso. Alguém quer... Está todo mundo... Eu estava uma pergunta. Antes de mais, muito obrigada. Eu gostaria, se calhar, de introduzir aqui a questão do tempo, porque quando penso no processo criativo, penso sobretudo em tempo, não é? Em duração. E tendo em conta, não é? Vivemos uns tempos em que a aceleração, um género de inevitabilidade, eu queria saber até que ponto é que esta aceleração do tempo vos alterou em termos de tempos de processo criativo, porque eu não tenho dúvidas que esta aceleração do tempo alterou a recepção das vossas criações artísticas. Sim. É para todos. Desculpa. Eles ficam assim. Olha, eu acho que no fazer do trabalho não alterou nada. No resto, o que é divulgar, o que é mostrar, o que é... Pois é isso. E aí sim, no fazer, ou, portanto, no processo criativo, não alterou nada. Eu também não. Devo dizer que não. Mas as coisas são muito diferentes. Mas eu trabalhei sempre da mesma maneira. Sim. Pelo menos parece-me a mim. Não sei. Ninguém é testemunha de si próprio. E, portanto, não. Mas sim, não alterou. Quer dizer, alterou noutra parte do trabalho que faço enquanto designer gráfico, é uma demência absoluta. Mas isso não é para aqui chamado agora. Neste processo do desenho não alterou rigorosamente nada. Ou seja, o que queres dizer é quando esse tempo é aplicado aos outros, ao tempo dos outros, tens que acelerar. Mas tens o prazer de poder gerar o teu próprio tempo. Exatamente, com a sim. lentidão Sim. ou com a duração que Sim. quiseres. E também tenho o desprazer de andar acelerado à conta dos outros. Também digo, também não gosto, mas é o que é, tem que ser. Agora, desenhar tem um tempo próprio. Às vezes é rápido, outras vezes não é. Outras vezes é lento. Mas eu agora, por acaso, pergunto ao Afonso, tu tens um contrato com a Alfagora, em que tu tens de cumprir, já não tens. Mas tu quase anualmente editavas sempre um romance, um livro infantil... Mas não porque eles quisessem. Ok. Foi uma coisa imposta por ti. Eu tenho sempre muitos... Às vezes começamos o ano, numa reunião, tenho... Quantos livros tens para publicar este ano? Tenho 8. E, claro, depois tenho de deixar cair alguns, etc. Eles priorizam-se, ou seja, as pessoas têm 15 euros para gastar, ou 30 euros para gastar em livros, não vão comprar os 2 que saíram meus ao mesmo tempo. Isso não faz sentido. E não faz sentido para a editora. Para mim é igual, enfim, não estou muito preocupado com isso, mas
para ela, sim. Agora, muitas coisas mudaram. Vamos imaginar que terias que ver um romance, já um romance histórico, um romance com alguma pesquisa, ou ver de ficção científica. Enfim, eu antes ia para uma biblioteca à procura de livros, se não tivesse uma boa biblioteca em casa, onde pudesse pesquisar em casa, iria a uma biblioteca. Agora nós temos acesso a quase tudo em casa, ou seja, não precisamos nos mexer para ter acesso a isso. E acontece com muitas outras artes. Há processos que são muito facilitados. Antes escrevia-se à mão, depois escrevia-se uma máquina, que era muito mais difícil de fazer do que num computador, por exemplo. E depois, com estes aparelhos todos sincronizados, eu consigo estar numa fila de supermercado, tenho uma ideia e escrevo numa aplicação que fica automaticamente. As coisas tornam-se mais rápido, a produção também é mais. Mas na bola também é bom. Na bola também é bom. Tomar notas da bola. Mas é um. E acontece noutras artes. Enfim, se eu tivesse de editar as fotografias numa câmara escura, demorava muito tempo. Agora, com eu consigo editar 1000 fotografias em segundos, se tiver aquilo com determinados parâmetros. E é muito mais rápido. E algumas coisas do processo melhorou muitíssimo. E ajuda muito. Eu, por exemplo, não tenho computador. Quando eu digo isto, não tens computador, escreves à mão. Não, eu escrevo num tablet, edito num tablet, desenho num tablet e tenho um telefone. E faço tudo com estas duas coisas. Portanto, só tirar fotografia e uma câmera, mas o resto faço tudo com estes dois objetos. Portanto, estou num sítio igual. O meu escritório está sempre comigo. Em qualquer lugar onde eu estou. Estou no avião e no escritório. E tenho ali tudo. Uma vez o José Cardoso Pires, quando começaram a aparecer os computadores, ele era o processador de texto. Pronto, ainda não havia tanto no computador, era o processador de texto. E eu perguntei-lhe uma coisa, isso é bom mesmo? Ele disse, olha, é uma razoável máquina de escrever, mas é uma genial máquina de apagar. E é verdade, é verdade. Só uma pergunta, o António escreve em programas de software para escrita ou não? Só... Ou melhor, eu escrevo, mas ele não responde. Sinceramente, eu quero. Mas nada. Mas para apagar? Bem, apagar é maravilhoso. Apagar é maravilhoso. E se chega ali. Não é sei lá, às vezes era uma lâmina que se utilizava para apagar as coisas. Isso era realmente. Olha, eu ontem ouvi o primeiro andamento de um concerto de clarinete meu que eu nem me lembrava que tinha escrito. Não é? E telefonei ao meu ex-genro, eu digo sempre que os genros são para a vida. Eu vivo em bigaria de genros. Portanto, telefonei a um deles. E disse, eu descobri aqui no computador, não é? Claro, e vejo clarinete, concerto de clarinete, e tal. Fui carregar lá uma coisa que ofereceu, não é? Que ofereceu e eu ouvi realmente e disse, bem, eu quero conhecer o resto da técnica. Eu não sei se alguém tem mais alguma questão. Quer falar, quer perguntar alguma coisa, quer perguntar. Então só me resta agradecer a generosidade destes 4 artistas que se disponibilizaram a vir aqui esta tarde para ter esta... Era uma conversa que não tinha fim. Não tinha. Aconselho-vos a não desafiarem o maestro para o jogo. É um conselho. Eventualmente podem ficar na Mas ele ganhou 9-2.
Ganhámos, não Chegámos, Que ele é o que nós lá perdemos. teve. Pronto. Eu ainda tentei corrigir a minha mão passando ao Afonso, mas ele disse que não deu nada. Mas só a ideia de marcar 2 golos já extraordinário. Olha, não foi meu, desculpa. Tudo bem, nós, estou a falar de nós. Eu sei que marquei um. Pronto. Muito obrigada pela vossa presença.